Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Nessa quarta-feira maravilhosa, abençoada. Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz JW Bible College. Amém. Que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Poder tomar vossos assentos, por gentileza, fiquem à vontade na casa do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, essa noite, primeiramente a Deus, por estar aqui, mais uma vez, cumprindo uma promessa do ventre da minha mãe, quando o homem de Deus foi usado para profetizar e dizer que quem estava no ventre dela, não sabia se era menino ou menina, ia ser um varão que ia pregar o evangelho fora do país. Então, estou aqui fora do país pregando o evangelho. Glória a Deus, não foi, o inimigo não tentou, mas não conseguiu tirar a minha vida, e hoje estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? E agradecer ao pastor Joel, ao pastor dessa igreja, à sua família, aos demais pastores, não só pela oportunidade de pregar, mas também pela oportunidade de servir a igreja todos os dias aqui. Eu sou muito feliz, muito grato, eu e a minha família, de estarmos congregando com os irmãos e ajudando na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje vamos falar sobre batismo no Espírito Santo, o estudo de número 656 da nossa doutrina bíblica, do nosso estudo de doutrina bíblica. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, não só para aqueles que não são batizados no Espírito Santo, mas também para quem já é batizado no Espírito Santo. É importante aprender sobre isso. Quantos aqui ainda não são batizados no Espírito Santo? Temos alguns irmãos que ainda não são batizados no Espírito Santo. E hoje é uma oportunidade para você ser batizado e sair daqui falando em línguas estranhas e ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Cremos que o maior instrumento de gerar e manifestar o poder pentecostal em nós é sendo cheio do Espírito Santo, ou seja, sendo batizado no Espírito Santo. Nessa abordagem nós não temos a pretensão de elaborar um exaustivo assunto, mas perceber uma abordagem consciente, uma aplicação prática e urgente. Prática e urgente sobre o batismo no Espírito Santo. O tempo que nós estamos vivendo está caracterizado por distrações, tanto na vida da igreja quanto no púlpito. Muitas distrações. Mas, meus amados irmãos, não existe qualidade melhor de vida do que ser cheio do Espírito Santo e viver diariamente, vou repetir, diariamente, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. E a plenitude do Evangelho, o que é, meus irmãos? É as boas novas, é pregar as boas novas, é falar sobre as boas novas. E, amados irmãos, não há melhor maneira de falar sobre as boas novas do que quando estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos com convicção. Nós não estamos falando da boca para fora ou de qualquer maneira. Nós estamos falando cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, as suas palavras saem como fogo. Fogo. E quando você fala para alguém cheio do Espírito Santo, das boas novas do Senhor Jesus, ela presta atenção, ela entende, ela ouve. Opa, tem algo diferente nessa pessoa. E o que tem de diferente nessa pessoa? É o batismo no Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso,
O inimigo de Deus procura nos distrair, geralmente com muitas atrações e tarefas, né? Num passado recente, essas distrações ou entretenimento estavam reservadas para algumas determinadas horas do dia. A família brasileira chegava em casa, a família normal brasileira chegava em casa do trabalho, né? Aqueles que tinham televisão, ligava a televisão, assistia ali um jornal, uma novela da tarde, assistia uma novela da noite e talvez um filme. Essa era a distração, esse era o entretenimento daquela época, de poucos anos atrás. Era uma distração diferente. A televisão, durante o dia, meus irmãos, era repleta no caso, entretenimento para crianças. Essa grade contemplava desenhos, filmes, o dia todo, né? Quantos lembram desses desenhos aí? Eu sou um pouco mais novo, né? Tem uns desenhos mais novos, né? Que talvez não convenha dizer aqui, mas os irmãos lembram aí, né? Tem gente que é da época do Jaspion, tem gente que é da época, né? Caverna do Dragão, Deus o livre, não pode, Deus o livre. Rin-Tin-Tin, né? Eu já nem sei como é que é, irmão. Se me perguntar como é que é o Rin-Tin-Tin, eu não sei, porque não é da minha época, né? Eu sou da época da TV Globinho, que passava de manhã, a gente, antes de ir para a aula, né? Dependendo da hora que você estudava. Mas nós sabemos que era uma grade totalmente diferente. Era totalmente diferente, meus irmãos. Mas hoje em dia, é com muito peso no coração que eu falo isso. Hoje em dia, a distração está na tua mão aí. Você pode agora não querer mais prestar atenção em mim. Pegar o teu celular e você pode ficar aqui sentado, assistindo vídeos e mais vídeos, e sair daqui só amanhã. E não vai acabar o entretenimento. Antigamente, acabava um filme e tinha o quê depois? Sei lá o que passava, vou dormir. Hoje, tem pessoas que pegam o celular e ficam a noite toda no celular, assistindo vídeos e vídeos e vídeos. E o inimigo é tão sujo, meu irmão, que hoje os vídeos são 15 segundos, 30 segundos. E a gente acha que é um vídeo rápido, mas de 30 em 30 segundos, de repente eu estou ali há 1 hora, 2 horas, 3 horas com o celular na mão. E, meus irmãos, até um estudo que foi feito, que isso prejudica o cérebro da pessoa, principalmente dos jovens. Hoje os jovens não têm mais paciência para assistir um filme inteiro, não têm mais paciência para assistir uma entrevista inteira, algo que tem relevância. Hoje tudo tem que ser 15, 30 segundos, rápido, uma informação rápida. Você está com o celular, de repente você vê navio no mar, de repente você vê um gol de futebol, daqui a pouco você começa a ver outras coisas, vai se distraindo. Eu não sei o que isso vai acontecer na mente do ser humano daqui a alguns dias. Nós não sabemos, que é tudo muito novo. Há quantos anos atrás, vamos dizer de 5 a 10 anos atrás, que isso acontece? É muito novo. Então pode ser muito prejudicial. Na verdade, é muito prejudicial. Mas nós estamos falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo. E essas coisas roubam a nossa atenção da felicidade de viver o diário cheio do Espírito Santo. E nem de longe tem a capacidade de gerar em nós a alegria, o gozo, a satisfação de vida que a comunhão com Deus através do Espírito Santo nos presenteia. Nada vai substituir a alegria de ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus, aonde está indo a nossa geração, meu amado? Para onde estão indo os nossos jovens? Tanta coisa terrível acontecendo, jovens tirando a própria vida. E eles mal sabem, muitos desses mal sabem a alegria que é ser cheio do Espírito Santo. Que essas coisas terríveis não entrem na nossa igreja, meus amados irmãos. Que essas coisas terríveis não atinjam não só os jovens, mas as pessoas de mais idade. Nós não podemos ser atingidos por isso. Hoje é geral. A minha avó tem quase 80 anos e ela tem um WhatsApp, ela tem rede social. É geral.
Não é só jovem, não. Temos que ter cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com o que está nas nossas mãos. A segunda distração, meus amados irmãos. Quantos estão entendendo a palavra até aqui? Amém? A segunda distração é o púlpito. Isso aqui é para os pastores, para os evangelistas, presbíteros que pregam, os diáconos, né? A nossa tentação como pastores é ser profundos com obreiros e populares com a igreja. Ou seja, nos sentimos tentados em mostrar conhecimento aos nossos colegas pastores. E para a igreja, na expressão popular, queremos sempre jogar para a torcida. Né? Ser aquela pessoa que, aplaudido pela igreja, aplaudido pelos pastores. Mas nós devemos nos lembrar, meus amados irmãos, que nós precisamos voltar a pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vem buscar a nossa igreja. Nós precisamos voltar a pregar isso. Nós temos que entender que esse evangelho coach que é pregado por aí não pode entrar em nossas igrejas. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Na quarta-feira passada eu estava aqui orando e a irmã Mabel começou a orar 5 minutos antes ou 10 minutos antes de começar o culto, e eu lembro que uma frase que a irmã Mabel falou ali, e eu senti a presença de Deus naquele momento, que foi: Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo e vem buscar a nossa igreja. E ali eu comecei a orar e o Senhor falou profundamente comigo. Nós precisamos falar disso para os nossos irmãos, para as pessoas na rua. Precisamos tratar isso com urgência, assim como nosso pastor Joel escreveu no estudo aqui, com muita urgência. Irmãos, a importância do batismo no Espírito Santo, a doutrina do batismo no Espírito Santo, é uma das pedras basilares da doutrina pentecostal. Por vários séculos, pois está provado que o batismo no Espírito Santo, além de prático, é experimental. E também bibliocêntrico, totalmente bíblico, meus amados irmãos. É por isso que a Assembleia de Deus do Brasil e no mundo sempre tiveram isso como uma doutrina pilar. Aí no seu estudo você vai ver 3 coisas como um pilar, né? Cada um em seu lugar. A salvação, o caráter e o batismo no Espírito Santo. É importante entender isso. Eu entendo que a salvação é como se eu entrasse em uma porta, em um portal, para uma outra dimensão. Sempre falei isso para os jovens. Você está entrando em uma outra dimensão. Quando eu pregava, eu falava para que as pessoas entendessem, os jovens entendessem, os adolescentes, você entra em um novo portal e ali eu começo a viver uma vida totalmente diferente do que eu vivia. Como que é essa vida? Buscar os dons espirituais, buscar o batismo no Espírito Santo, buscar um novo caráter, uma nova vida, porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Precisamos diariamente buscar, meus amados irmãos, nessa nova dimensão, isso que está escrito aqui, o batismo no Espírito Santo e o caráter, mudar o nosso caráter. É por isso que a Assembleia de Deus chegou em tantos lugares, por causa do Espírito Santo. É por isso que em favelas, lugares difíceis de entrar, meu pai agora, daqui uns dias, estava falando para mim que ele vai viajar alguns dias dentro de um barco na Amazônia para visitar alguns missionários. Quem é que quer chegar lá? Só doido, irmão. Só doido. Quem é que quer ir lá no meio da Amazônia pregar o evangelho? Só quem é cheio do Espírito Santo. Quem é que quer subir a favela? Esses dias eu estava conversando com o pastor Silvio, que trabalha, né? O pastor Silvio está aqui, contando, né, sobre a favela, como é que é entrar, e os traficantes, e aquilo tudo. E ter coragem de chegar lá. Só quem está cheio do Espírito Santo para chegar lá. Não é verdade? Por isso é importante ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos aqui, meus amados irmãos, em Atos, no capítulo 19, do versículo 1 ao 6, nós temos aí uma ordem interessante. Olha que interessante essa passagem bíblica. Se você puder abrir comigo em Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 6.
diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha a pergunta de Paulo. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Entendam, meus amados irmãos, uma ordem aqui. Eles eram o quê? Discípulos, crentes, já tinham aceitado a Jesus. Mas Paulo entende como uma urgência. Espera aí, vocês não foram batizados ainda? Não, ainda não ouvimos, nem sabemos sobre isso. Paulo ensina, e depois de ensinar, ele ora e eles são batizados no Espírito Santo. Olha que interessante isso. É uma ordem. Vem uma atrás do outro. Vocês entendem, os irmãos entendem nessa noite, que há uma ordem, que há uma organização nisso? Olha que importante. E olha como Paulo vê como prioridade do batismo no Espírito Santo. E muitas vezes, logo que a pessoa aceitava Jesus como seu salvador pessoal, enquanto ainda estava desfrutando daquela alegria inicial que nunca havia sentido antes, alguém eventualmente abraçava e dizia: agora você precisa buscar o batismo no Espírito Santo. Não é assim? Era assim. Eu lembro de um testemunho que meu pai conta, quando ele se converteu, em uma sexta-feira, em um culto ao ar livre. Naquela noite ele já foi convidado para orar em uma vigília. Ele saiu da vigília quase 5 horas da manhã. No primeiro dia de conversão. E ali ele já foi batizado no Espírito Santo, começou a buscar os dons espirituais. Irmãos, isso é muito importante. Quando alguém aceita Jesus em nossa igreja, é importante que perguntamos: você está buscando o batismo no Espírito Santo? É importante fazer essa pergunta. E que nós, amados irmãos, como igreja, possamos aqui firmar isso em nossos corações. Você viu alguém que acabou de aceitar Jesus, né, que vai para o discipulado, é importante perguntar: você já buscou o batismo no Espírito Santo? Você tem buscado isso? É importante isso nos dias de hoje, meus amados irmãos. Essa prioridade. E também vimos nessa passagem bíblica a prioridade no ensino do batismo no Espírito Santo. A doutrina do batismo no Espírito Santo deve ser a maior ênfase do discipulado básico, como eu já acabei de falar. Geralmente começamos as classes dos primeiros passos na fé respondendo a pergunta: o que aconteceu comigo? E então ensinamos sobre a salvação, quem é Deus, quem é Jesus, o que é o batismo no Espírito Santo, e assim por diante. Então essa ordem do capítulo 19, do 1 ao 5, no versículo de 1 ao 5, é o conhecimento da salvação em Jesus. Então, como eu falei aqui, é uma ordem. Primeiro, eles foram batizados nas águas, depois receberam o batismo no Espírito Santo. Então é essa ordem que nós precisamos ter, que nós precisamos praticar com urgência em nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, é muito importante porque Jesus diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que interessante. Os discípulos estavam certamente ansiosos para pregar. Eu tenho que sair para pregar, não é? Porque imagina toda aquela situação, né? Jesus ele ressuscita, aparece. Meu Deus, eu preciso falar disso. Eu preciso sair para pregar. Jesus fala: calma, espera. Ficai em Jerusalém. Porque do alto
vai chegar o Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos. E aí vocês vão ver a diferença na hora que vocês irão pregar. E qual que foi a diferença, amados irmãos? Qual que foi a diferença? Quando Pedro prega, é batizado no Espírito Santo, 3.000 almas aceitaram a Jesus. A igreja começa ali, o fogo pega, meu amado irmão. E aí vocês já conhecem a história, nós conhecemos. E eu acho muito lindo ali, em Atos dos Apóstolos, essa parte aqui do capítulo 2, versículo 40, que, e com muitas outras palavras, isso intensificava e os exortava, né? Mas olha o versículo 41 do capítulo 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se a quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com os outros, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e olha que interessante, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Caindo na graça do povo. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus, amados, cai na graça do povo. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus, quando sai para trabalhar de manhã e está com alguém do lado, quem está do lado vai entender que aquela pessoa é diferente. Não é alguém insuportável de estar do lado. Não é alguém que eu não quero estar perto. É alguém que eu quero estar junto e entender o que ele tem. Olha que importante isso. Por isso que é importante, antes de fazer algo, pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante, quando aceitamos a Jesus, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque aonde você estiver, você vai pregar o Evangelho, pessoas vão aceitar Jesus, pessoas vão ser transformadas, você vai sentir vontade de orar por aquela pessoa vai ser transformada por Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Pastor, já sou cheio, já sou batizado, mas hoje é um dia de renovo também para a tua alma, e para o teu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Talvez, aqui sobre a urgência no ensino do batismo, talvez não tenha havido um tempo que fosse tão urgente, o ensino e a busca do batismo no Espírito Santo. Hoje, tanto nós como os nossos filhos estamos sendo atacados pelas trevas, com muitas tentações a todo instante. É importante você assistir a um programa, é impossível você assistir a um programa ou a um filme que não haja um apelo à ideologia de gênero, pornografia, violência, de ataque sistemático às nossas convicções e valores, não apenas na fé, mas também morais. É terrível, irmãos, o que nós estamos vendo hoje. Acabamos de ver aqui na loja Target, né? Os irmãos viram, que terrível o que estão fazendo com as nossas crianças, querendo imputar aquilo ali, colocar goela abaixo, ensinar uma ideologia terrível, todos os dias para as nossas crianças e adolescentes, todo santo dia. E esse mês é um mês que os irmãos sabem do que é, né? O mês Pride, que eles chamam, né? Irmão, é bombardeio o mês inteiro. Toma cuidado da tua casa, toma cuidado da tua família, cuida. Na escola, do teu filho, de um amigo, cuida. Porque é bombardeio. Aonde você olhar, vai ter a bandeirinha. Vocês sabem, né? Então é importante, amados irmãos, dentro da tua casa, na tua mesa, quando você sentar para orar, você ser cheio do Espírito Santo. Principalmente nesse mês. Quando você sentar para orar, quando você for ajoelhar para orar com a tua esposa antes de dormir, quando você for orar pelo teu filho antes de dormir, no culto doméstico, um devocional pela manhã, ser cheio do Espírito Santo e orar na minha casa, ideologia não vai entrar. Na minha casa isso não vai entrar. Pornografia não vai entrar. Ideologia não vai entrar. Coisas do mundo não vão entrar. Porque eu sou diferente, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus!
Aleluia. Não vai entrar, não pode entrar, irmão. Não podemos deixar isso entrar. Irmão, nós temos que prestar atenção também no que está acontecendo no mundo, para que isso não entre nas nossas casas. É terrível. Irmão, criança de 13 anos fazendo mudança de sexo, irmão. Mudando. Eles estão dando um remédio para os adolescentes na puberdade para cortar a puberdade. Ah, mas isso aí não acontece aqui. Irmão, a gente não sabe. É importante ficar vigilante. O inimigo, o que o inimigo faz? Fica só ao redor. Opa, procurando uma brecha. Mas a casa que tem Espírito Santo de Deus, que é cheia do Espírito Santo, não tem brecha. Não tem brecha. E não vai entrar na nossa casa em nome de Jesus. Quantos creem aqui? Quantos creem? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que é batismo? A definição da palavra baptismos no grego, latim, é imergir, mergulhar. O batismo do Espírito Santo é que quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e aceitando a Cristo como Salvador. Essa pessoa é, portanto, mergulhada no Senhor Jesus, no seu sacrifício e na morte por nós. Então, aqui como está escrito, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos essa consciência, é o batismo do Espírito Santo. Agora há uma diferença para o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é também conhecido como o batismo com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? É a mesma coisa, no ou com. Equivale a dizer tomar banho com água ou tomar banho em água. É a mesma coisa. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, diz: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, aleluia, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Precisamos mergulhar, amados, no batismo, no Espírito Santo, em nome de Jesus. Número 2, o que é o batismo no Espírito Santo? Na Antiga Aliança, para nós podermos entender um pouco sobre essa questão da Antiga Aliança, de como funcionava, né, na Antiga Aliança, o revestimento de poder era algo bem específico, para pessoas específicas. Né? Se você pesquisar aí, no Antigo Testamento, os homens de Deus que foram revestidos de poder, são vários homens de Deus. E Deus usou o profeta Joel, né? Segundo o pastor Joel, é o livro mais importante da Bíblia, né? E para dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Uma profecia. Antes, era um específico para obras específicas. Mas o profeta Joel disse e profetizou: será sobre toda a carne. E ele é uma difusão do Espírito Santo. Né? Ali é uma difusão. Isso não quer dizer que é sobre todas as pessoas, mas sobre todo tipo de pessoa. Essa é a explicação daquela passagem. O que agora seria diferente do Antigo Testamento, não somente a liderança, não somente os reis e os profetas, mas, sim, homens, mulheres, jovens, anciãos, servos e servas, sem importar gênero, nível social, idade, não importa. Todas as pessoas poderiam receber esse revestimento do Espírito Santo. Por isso, esse capítulo é chamado de o capítulo da difusão do Espírito. Olha que interessante. Não importa a sua classe social, se você é pobre, é rico, se você... Não importa. Você pode receber e ser revestido do Espírito Santo. Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma doutrina de absoluta fundamentação bíblica. Isso aqui é muito importante de os irmãos entenderem, depois em casa também, lerem esses versículos e entenderem um pouco mais a fundo. Porque aqui diz que João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, em Mateus 3:11, que lemos agora há pouco. Jesus disse que batizaria em Atos, no capítulo 1, e versículo 4, como lemos. A promessa se cumpre no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A promessa é para todos os cristãos.
em Atos no capítulo 2, de 38 a 39. Os apóstolos encaminhavam os cristãos para isso, em Atos no capítulo 8. Nós temos aí a experiência de Paulo, a experiência de Cornélio e sua família, os Éfesios, que nós lemos também. Então, meus queridos, é uma doutrina de absoluta fundamentação bíblica. E é necessário entender isso. Porque, às vezes, dependendo de onde o que nós estamos assistindo por aí, tem pessoas que querem bater contra isso. Querem falar que isso não existe, que isso... Então é importante nós entendermos essa doutrina e colocar em nossos corações que o batismo no Espírito Santo tem fundamentação bíblica. É importante para que a nossa fé seja cada vez mais cheia, mais fortalecida, por isso que é importante estudar sobre isso. Amém? Glória a Deus! O batismo no Espírito Santo é uma promessa, como nós já lemos. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de quem? Promessa de Deus. É uma promessa. Por isso que é importante entender. Nós temos promessas, amados, na nossa vida, profecias. Tem gente que quer procurar aí, profeta, quer procurar um monte de coisa e tal. Irmão, nós já temos uma promessa maravilhosa. Que promessa é essa? É ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Já está na Bíblia. Aleluia! Vamos buscar isso para os nossos corações. Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma experiência clara. Aquele que recebe fica consciente que recebeu. Em cada um de nós pode acontecer de maneira diferente. Uns podem profetizar, outros rir, chorar, orar, falar em línguas estranhas. E aquele que creu, se arrependeu e foi batizado, tem um Espírito morando dentro de si. Mas o dom é uma experiência definida e manifesta a pessoa e a obra do Espírito Santo. Tomamos posse dessa promessa de uma maneira evidente, consciente, e não temos mais dúvida se temos o Espírito Santo. É importante não ter dúvida, e vamos falar isso um pouquinho mais para frente. O batismo no Espírito Santo é um dom de Deus. Olha que lindo isso, amados. Atos, no capítulo 2, versículo 38, diz: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom? O dom é um presente, uma dádiva, algo que foi dado. Não é um prêmio. O que é um prêmio? É uma recompensa dada pelo esforço. Não é uma conquista, algo que adquirimos ao caminhar anos com o Senhor. E não está ligado ao que eu faço, ou merecimento. Então, ou seja, o batismo no Espírito Santo, ao contrário disso tudo, é de graça, é um presente. A virtude está em quem dá, Jesus. Jesus é o doador, e Ele dá o Espírito Santo a todos. Atos 2 e 39. Isso significa que não depende do caráter da pessoa nem de sua santidade, em qualquer momento. Seja qual for a situação em que estiver atravessando, se você se colocar diante de Deus e ser batizado no Espírito Santo, é o Espírito que nos leva a uma vida santa, e não uma vida santa que nos leva ao Espírito. É o Espírito que irá transformar o nosso caráter. É maravilhoso isso, meus amados. É maravilhoso isso. É um presente, é um dom. É um gift card que não tem limite. Né? Jesus está dando para você um gift, pega aqui. Mas até quanto eu posso usar? Opa, é ilimitado. Glória a Deus. E às vezes nós queremos coisas limitadas, né? Irmão, o Espírito Santo em nossas vidas é ilimitado. Você pode usar a hora que for. A hora que você quiser. Você pode usar. E às vezes nós perdemos tanto tempo. Com um negocinho desse tamanho na mão. Tanto tempo. Hoje, com essa palavra, nós precisamos tomar consciência que por ser ilimitado, nós precisamos usar todos os dias, amados irmãos. Nós precisamos nos derramar dessa unção em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é a unção de Deus. Atos 10 e 38, capítulo 10 e versículo 38, diz: como Deus ungiu, está aí no livro que os irmãos receberam, né?
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que lindo essa questão da unção de Deus. Havia 3 tipos de unção na antiga aliança. A unção do azeite, que está em Salmos no capítulo 23 e 5, era uma unção de honra. A unção dos perfumes e especiarias, ministrada aos mortos no processo de embalsamento, está em Mateus capítulo 26 e 12. E a unção sacerdotal, que era uma unção muito especial, composta de azeite e de especiarias. Ela representa uma unção do Espírito Santo, porque é uma honra inimaginável que Deus dá ao homem vindo habitar dentro dele, que é ministrado àqueles que, morrendo para o mundo, nasceram de novo para Cristo, Jesus. Olha que maravilhoso. Por isso que nós temos que dar ênfase para isso. Por isso que nós devemos dar uma importância enorme para isso. E não deixar de lado, amado irmão, em nome de Jesus. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Lá em Lucas, como nós já lemos, desculpe, irmão. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais, o quê? De novo, irmãos, o quê? Revestidos de poder. É poder espiritual. Poder de Deus comunicado a nós. E para que nós somos revestidos? Como nós já falamos aqui, para curar enfermos, operar milagres, profetizar, falar em outras línguas, ter revelação da palavra de Deus e muito mais. Este é o poder que tem capacitado a igreja a existir por quase 2000 anos. É cura divina, irmãos. É ser usado pelo Espírito Santo. É operar milagres, é palavras de sabedoria. É uma palavra que Deus te dá. Às vezes você está lá no trabalho, de repente Deus dá uma palavra, você já anota ali. Usa o celular para algo bom, né? Anotar uma mensagem que Deus dá no coração. Não é verdade? Então, é por isso que é bom ter diariamente essa comunhão com o Espírito Santo. Finalidades do batismo no Espírito Santo. Há uma falta de informação naqueles que não creem no batismo no Espírito Santo, pois muitos pensam que nós entendemos o batismo no Espírito Santo é um prêmio para capacitar pessoas, né? Mas, na verdade, tem finalidades específicas, né? Mas é mais para a obra de Deus. Mas algo só, um aspecto que nós entendemos aqui no estudo, que é para nós mesmos. Primeiro, a Deus na comunhão, a obra de Deus para a expansão do Evangelho, a outras pessoas, salvas ou não, na manifestação dos dons do Espírito Santo e a nós mesmos na edificação. Então nós entendemos que a maior parte do porquê disso, né, da finalidade, é para a obra do Senhor e também para a nossa edificação. Por isso que é importante, amados irmãos. Então, é importante intensificar a nossa comunhão com Deus. Em Romanos 8:28 diz que, 8:26 diz que, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Quando nós estamos nessa questão que nós falamos a nós mesmos, na edificação, quando estamos em um momento difícil, complicado de nossas vidas, que não possamos buscar, às vezes, ensinamentos com pessoas, com qualquer pessoa. Aí busca conhecimento em qualquer lugar, busca, vamos dizer assim, dicas com qualquer um. Irmão, que nós possamos nos ajoelhar, buscar em Jesus, buscar no Espírito Santo essa edificação espiritual. Sabe, o que mais tem hoje, irmão, é gente ensinando coisa que não sabe. Compra o meu curso para você aprender a ficar rico. A pessoa nem rica é. Compra o meu curso para ajudar no teu casamento, mas o casamento da pessoa é destruída. Eu vou te ensinar a você viver bem nos Estados Unidos, irmão. Quem vai te ensinar a viver bem nesse país, quem vai te ajudar a caminhar cada passo neste país é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cuidado, irmão. A internet está cheia disso aí.
Eu vou ensinar você a fazer isso, a fazer aquilo. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai nos orientar pela edificação. Amém? Eu não vou tomar muito tempo, eu não quero tomar muito tempo, os irmãos me perdoem. É um estudo muito, muito bom, muito maravilhoso. Essa parte de testemunhar da salvação, nós já falamos, né? Que é quando, ali na questão de aguardar, para que nós possamos testemunhar, né? Quando os discípulos aguardaram ali em Jerusalém, para que começassem a testemunhar. Em Atos 1:4 diz que, e estando eles com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Né? Então, como eu já falei sobre isso, em uma parte anterior, eu vou passar para frente aqui, na questão de ser um sinal para o mundo. O batismo no Espírito Santo, com a evidência em línguas estranhas, não é um escândalo para os de fora, senão que é um sinal do poder de Deus e do Evangelho de Cristo. Sinal do poder de Deus, do sobrenatural de Deus. 1 Coríntios 14:22 diz, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Não é vergonha não, irmão, falar em língua estranha. Não é vergonha. Que nós possamos entender isso. É um sinal do poder, do sobrenatural de Deus. Também a questão de ser edificado, né? Aqui também é comunhão expressada. 1 Coríntios 14:4. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Como, meu amado irmão? Em oração. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, fecha a porta do seu quarto, vai para o secreto. Lá, Deus vai te recompensar. É importante. Lá, meu irmão, é importante mergulhar sozinho na presença de Deus, ser edificado. Sabe, tem um louvor que diz, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Irmão, não podemos ser igual a qualquer outra pessoa. Moisés, quando estava diante de Deus, em Êxodo 33, diz que mais poderá nos distinguir a mim e ao teu povo dos demais povos da terra? O que vai nos distinguir, meus amados irmãos, dos demais? É a presença de Deus em nossas vidas. Que nós possamos ser distinguidos dos demais. Na parte 4 é quem pode receber o batismo no Espírito Santo. É muito importante que um dos grandes problemas que as têm para receber o batismo no Espírito Santo é que elas não se sentem dignas. Ou, de alguma maneira, creem que o batismo no Espírito Santo não é para elas. Né? Tem pessoas que entendem que não é para mim, não. Mas nós podemos entender aqui que quem pode, quem é salvo, né? A palavra de Deus diz que, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados. Então, é para quem é salvo. Primeiro o arrependimento, depois o batismo. É para quem crê. Há os que são salvos, mas não creem no batismo do Espírito Santo. O batismo não é um requisito para a salvação, tanto que foi dado depois de os apóstolos terem sido salvos. Olha que importante isso. Então é para quem crê. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João capítulo 17, versículo 38 e 39. Rios de águas vivas fluirão. Então é importante entender que é para quem crer. Quem crer, começa assim ali o versículo. Nós precisamos crer. Precisamos crer no batismo no Espírito Santo. A parte 5 é como receber o batismo. Nós nunca aprendemos a batizar alguém no Espírito Santo. Mas uma vez que fomos cheios, conhecemos a experiência e sabemos como é ser cheio do Espírito Santo. E podemos sim explicar essa experiência às pessoas. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Quando era um congresso infantil. E eu, naquele dia, a irmã que estava pregando disse, tem muitos aqui que são filhos de crente, mas você precisa dizer que você aceita Jesus. Precisa sair da sua boca. Quantos querem aceitar Jesus? Eu fui para frente. Né? Mas o filho do pastor, né? Uma hora eu tenho que ir para frente e aceitar Jesus. E eu fui para frente.
E a irmã começou a orar por batismo no Espírito Santo. E eu fui batizado no Espírito Santo naquele lugar. E mudou minha vida. Mudou minha vida. Dali para frente. Tão novo, né? Com 9 anos. Mas há pessoas que são batizadas com 30, com 40. Não tem idade, assim como nós falamos. É sobre toda a carne. Eu fui com 9, alguns foram com 20, outros foram com 30. Mas é bom contar essas experiências. Eu estou contando aqui que eu fui com 9. Quem sabe você tem um filho de 9 em casa, de 10, que você possa falar para ele. Busque o batismo no Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Não é verdade? Amém? Pedindo em oração. O Pai dá o Espírito Santo e nós recebemos o Espírito Santo. Essa foi a expressão de Paulo aos irmãos de Éfeso, né? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? A expressão submetida ao batismo no Espírito Santo. E Lucas, no capítulo 11, versículo 13, diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça, porém, com fé. Com fé, irmão. Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então é importante pedir com fé, e Deus nos dá essa dádiva, esse dom e esse presente, que nós possamos entender isso. Pedindo em oração, sem duvidar. Tiago 1,6 diz que, peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, né? Que é levada para um lado para o outro. Então, nós recebemos pela fé, com todas as promessas de Deus. E até um exemplo que o pastor colocou aqui, que é muito interessante, foi falado na reunião, né? Que não é por um esforço mental ou tem uma fórmula para ser batizado, né? É um exemplo que diz, fala glória, 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 glória. Né? Aí a pessoa fala glória, 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 glória. Outra pessoa mandou, fala língua, fala língua, fala língua. A pessoa, língua? Língua, língua? Não, não é assim. Então não tem uma fórmula, né, amados irmãos? Não tem uma fórmula. É interessante isso, né? Então, é importante entender que não tem uma fórmula. Mas essa parte do estudo tocou muito ao meu coração. Devemos ouvir a palavra com fé e crer em Deus, que fez a promessa. Pedir com fé, receber com fé. Mas olha que lindo isso. Deixar fluir com fé. Rios de águas vivas. Irmão, se render a Deus. Não resistir. Às vezes nós resistimos. Deixar fluir dando graças a Deus, louvando e falando em línguas. Se tiver que ajoelhar, ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Se quiser rir, ria. Não tenha vergonha. Eu não estou falando só para quem não é batizado, mas para você, meu amado irmão. Não fica com o coração duro, não. Está na sua casa, não fica com vergonha. Vai para o seu quarto, se derrame na presença, coloca um louvor, faz alguma coisa. Mas vai para o joelho, vai para a presença do Senhor. Está na igreja, às vezes fica, né, para levantar a mão, o braço. Tá. Eu sei que tem alguns irmãos que não, né, tem uma dificuldade. Parece que está engessado o braço. Levanta a mão, glorifica ao Senhor. Se derrame na presença de Deus. Não fique engessado. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz que Cristo nos libertou para que de fato sejamos livres. Essa liberdade na presença de Deus é estar na casa do Pai. Quando eu estou na casa do meu Pai, nós temos liberdade, né? Essa liberdade de abraçar, de buscar, de estar na presença dEle, de ouvi-lo, aquele momento de ficar em silêncio, que às vezes a gente só quer pedir, 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 mas é bom às vezes ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Sabe, esse momento especial com Deus é importante na presença do Espírito Santo. Aleluia. Isso toca muito ao meu coração, porque nos dias de hoje, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, o amor de muitos esfriará, mas que nós possamos ter esse amor por Jesus diariamente, meus amados irmãos, diariamente. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, para a gente, que eu já estou um bom tempo pregando, e eu não quero tomar muito tempo. Quando receber o batismo no Espírito Santo, tem que esperar em Jerusalém?
Não. Nós vemos que em Samaria aconteceu, na casa de Cornélio aconteceu, em Éfeso também aconteceu. Então foi fora de Jerusalém. Qual a evidência do batismo? Aqui é importante. É falar em línguas estranhas. É uma evidência bíblica. Então nós temos a diferença da xelolalia e da glossolalia. O que é isso? O que é isso, pastor? Xelolalia, o que é isso? A teologia chama esse evento de xelolalia, né, que é o quê? No dia de Pentecostes, os registros dos pastores da igreja primitiva eram um idioma de outra nação, mas que não era conhecido de quem falava. Então era a xenolalia. Quando alguém fala em línguas estranhas e não é conhecido de pessoa alguma e nem de um idioma, a teologia chama de glossolalia. Então há essa diferença para os irmãos entenderem, que também é conhecido como língua dos anjos. E tem ali a palavra em 1 Coríntios 14, 2. Então, essa evidência de falar em línguas estranhas é muito importante. Notar que as línguas estranhas são uma capacitação dada por Deus por nós. Portanto, Deus concede o dom do Espírito Santo e nós falamos em línguas estranhas. É uma evidência e é bíblico isso. As línguas devocionais, né? Essas diferenças entre línguas congregacionais e línguas devocionais. São línguas estranhas faladas pela congregação, que é as congregacionais, em adoração, em comunhão espiritual, quando estamos na igreja, que falamos em línguas estranhas. Né? É uma língua congregacional. E tem a diferença das línguas devocionais, na edificação pessoal, quando estamos em particularidade com Deus, nas nossas orações, nos nossos devocionais. Não possamos, que nós não apenas joelhamos e no devocional ali, ora bem rapidinho e, né? Ou vai orar e é rapidinho, não. Nós possamos ali falar em línguas estranhas e buscar na nossa comunhão com Deus isso. Amém? E já encerrando, os desafios do batismo no Espírito Santo. O inimigo vai querer que você creia que não aconteceu com você o batismo do Espírito Santo. Né? Que o que aconteceu não foi o batismo, mas apenas uma ação subconsciente. Então, é importante a gente entender que o inimigo vai fazer isso com a nossa mente. Né? E o pastor contou, né, uma experiência que ele teve quando ele foi batizado no Espírito Santo. Ele teve algumas dúvidas naquela fase, né, pastor, que o senhor contou para nós. Mas o que é mais importante quando há essa dúvida, se é subconsciente, se é o Espírito Santo ou não, é buscar sanar essa dúvida. Né, pastor? Contou para nós que buscou um irmão ali da igreja, conversou com ele, fizeram uma vigília, oraram e a dúvida foi sanada. Né? Foi sanada. Eu também tive essa dúvida. Quando mais ou menos eu tinha uns 13 a 14 anos, naquela fase difícil da adolescência, eu tinha algumas dúvidas. Será que eu estou falando da minha cabeça ou não? É importante andar com quem é cheio do Espírito Santo. Quando eu fui perguntar isso para o meu pai e para outros irmãos, com quem você está andando? Porque você é o resultado de quem você está andando. Se você está andando com gente que não é cheia do Espírito Santo, você vai começar a ter dúvidas. Então, amado irmão, com o que você está andando aí? Aí você senta na mesa com quem você está andando, é só fofoca. Aí, você viu o irmão lá? Você viu a roupa da irmã? Você viu o terno do pastor? Quem é que vai ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Ninguém. Você viu lá o irmão lá, engordou, né? Está mais magro. Deus do livre. Mas, amado irmão, com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos caminhando? E o que é que eu fiz? Eu comecei a ir para o monte, orar. Comecei a buscar o Espírito Santo cada vez mais. Comecei a andar com gente que ia para o monte. Uns penteca mesmo, irmão, pentecostal. Começamos a glorificar junto. Começamos aos sábados pela manhã, fazer evangelismo. A minha vida mudou. Aí eu descobri que aquilo era só uma confusão mental. E ali eu entendi que eu era batizado no Espírito Santo. E aquilo que estava saindo de dentro de mim era do Espírito Santo. Aleluia! Que você possa andar com gente crente, irmão. Com gente crente, em nome de Jesus. Porque nós somos, às vezes tem pessoas que é como esponjas, né? Vai entrando de qualquer maneira e é complicado. E pegando carona nesse assunto, nós temos aí que até a questão sobre blasfema, né?
essa questão do subconsciente, pensar que eu estou blasfemando. Mas a gente precisa entender que blasfema contra o Espírito Santo crê em Deus, mas se rebela contra Ele. É totalmente diferente. Que os irmãos possam entender isso. Ali tem todas as referências bíblicas, né? O que é uma blasfema? Tornar-se inimigo do Evangelho, lança difamação e calúnia contra a igreja, chama o bem de mal, a verdade de mentira, e procura convencer os outros de que a Bíblia não é digna de confiança. Isso é blasfema. Nós possamos entender que não é que você está tendo confusão, meu Deus, eu tenho medo de virar blasfemo. Não. Por que não, meu amado irmão? Porque é um dom do Senhor. Deus está te dando. Coloque isso no teu coração. E o inimigo tenta fazer as pessoas crerem que não são batizadas no Espírito Santo, e se estão falando em línguas ou não. Então é importante, irmãos, encerrando já o estudo, que nós possamos buscar cada vez mais o batismo no Espírito Santo, como edificação pessoal, para que nós possamos continuar ser cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E a conclusão é, novamente, né? Talvez nunca tenha sido tão urgente o ensino e a busca do Espírito Santo nos dias de hoje. Toda hora nós estamos sendo bombardeados por isso. Então, meus queridos, se você pudesse se colocar de pé nesse momento. Eu lembro que, em um determinado momento da minha vida, eu estava trabalhando muito. E trabalhando sábado, trabalhando domingo, lá no Brasil. E eu trabalhei tanto que eu fiquei tão cansado, e eu acabei rejeitando algumas agendas para pregar na época, e eu comecei a ficar um pouco frio, indo para a igreja nos domingos, mas a gente fica meio cambaleando, né? E eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação em casa, e o Espírito Santo falou comigo naquele momento. Eu caí de joelho na minha sala. E eu fui renovado pelo Espírito Santo naquele momento. O Espírito Santo falou tão forte ao meu coração e disse: a próxima, você não vai mais rejeitar a pregar. Em nome de Jesus, eu vou mudar isso. Eu vou aliviar. E você vai aceitar pregar de novo. E em nome de Jesus, vai haver diferença. Eu vai ver a diferença. 30 minutos depois daquilo ali, alguém me ligou, convidando para pregar. O pastor Rodrigo me ligou lá do Brasil, falou: tem um congresso aqui, o pastor não, a pessoa que ia vir pregar não veio mais, tem como vir pregar para a gente? Eu falei: vou com certeza. E eu fui pregar naquele momento, um momento difícil, mas eu fui, eu disse sim. Quando chegamos naquela igreja, era um congresso de jovens, e o Espírito Santo tocou meu coração para pregar sobre o Espírito Santo naquela noite. Eu preguei. Meus irmãos, o resultado foi 12 almas aceitaram a Jesus. E uma pessoa em específico, uma menina, ela estava indo na igreja há 3 anos já. 3 anos. E ela trabalhava como... não é bartender, é a pessoa que faz aquelas bebidas, né? E ela não queria largar porque ganhava muito bem. E naquela noite eu falei sobre o Espírito Santo. Eu preguei sobre o Espírito Santo. E ela foi, naquela noite, ela aceitou a Jesus e foi batizada no Espírito Santo ali. E no final do culto ela veio falar comigo e com o líder de jovens. O líder de jovens estava chorando e disse: nós estamos tentando aqui que ela se converta há tanto tempo. E ela disse: eu fui batizada. E ela estava alegre. E ela disse: hoje eu não vou mais trabalhar. Era um sábado à noite. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou mais trabalhar no bar. Eu vou parar, porque o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu vou arrumar um emprego melhor em nome de Jesus. O Espírito Santo faz essas coisas, meus irmãos. Nós temos que crer nisso. O Espírito Santo muda. O Espírito Santo transforma, amado irmão. Que nós possamos ser renovados diariamente pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Você que quer ser
batizado no Espírito Santo nessa noite, quero te convidar a vir aqui para frente para orar por você. Não se sinta envergonhado, mas você que precisa ser batizado no Espírito Santo, nós vamos orar por você. Depois desse ensino, vem aqui para frente, nós vamos orar. Temos alguém que tem no coração, é importante. Venha para cá, nós vamos orar por você. Não se sinta pressionado. Não, é uma dádiva do Senhor. É um presente do Senhor. Aleluia, temos aqui um irmão. Irmãos, eu também quero orar por aqueles que precisam de um renovo no Espírito Santo. Você que precisa ser renovado, precisa, sabe, pastor, faz muito tempo que eu não falo em línguas estranhas, que eu não... Aleluia. Quero te convidar para vir aqui na frente, eu quero orar por você. Faz muito tempo, pastor, eu preciso de um renovo, eu preciso de uma oração. Meu coração está um pouco amargurado, eu estou com o coração um pouco triste, eu preciso ser renovado. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Nós vamos orar por você também, em nome de Jesus. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, a irmã começou a cantar um louvor, ela cantou Espírito, Espírito, cantou Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Feche os teus olhos neste momento, não olhe para ninguém, coloque a mão no teu Eu coração. navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Seja renovado nessa noite em nome do Senhor Jesus com o Espírito Santo. Ao Deus do meu amor, Espírito, se há tempo que você não fala em línguas estranhas, comece a falar com o Senhor. Que desce como fogo, é noite de renovo, vem como em é noite que o Espírito Santo quer falar conosco. E enche-me de novo. Você vai sair daqui renovado em nome de Jesus. Espírito, Espírito, e desce como renova a tua igreja. Vem como em Pentecoste. Que toda brecha seja retirada em nome de Jesus. E enche-me de novo. Aleluia. Espírito, Espírito. Temos um renovado no Espírito Santo. Continue glorificando. Continue orando. Desce como fogo. Aonde tiver um crente, aonde tiver, onde você estiver, ali haverá poder do Espírito Santo. De novo. No teu trabalho, no teu dia a dia, na tua família, ali haverá poder do Espírito Santo. Adorarei. Aleluia. Glorifique adorarei ao Deus da minha vida. Já temos pessoas sendo aleluia, que me nós ainda somos uma igreja pentecostal. Nós ainda somos uma igreja que crê no batismo.
explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Oh, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, Espírito que desce como fogo, que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste. Oh, e enche-me de novo. Nós oramos neste momento, Senhor Deus. Nós oramos, ó Pai. Espírito, Espírito, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Que desce em nome de Jesus. Renova essa igreja, Senhor. Renova aqueles que estão aqui. Aqueles que já estão renovados, cheios do Espírito Santo, que sejam usados. Nós oramos que sejam usados para fazer a tua obra, para fazer a tua obra, para impor as mãos, para cura, para milagres, em nome de Jesus. Que possamos ver nesses dias cura, que possamos ver nesses dias milagres, Senhor. Que possamos ver nesses dias a diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova os corações, renova o Espírito Santo, renova neste momento, em nome de Jesus. Batiza no Espírito Santo. Batiza em nome de Jesus. Espírito, vem sobre nós. Sopra o teu vento, Senhor. Aleluia. E enche-me de novo. Oh, eu adorarei